para elas o que elas precisavam. Jesus tinha para dar para elas o que a religião, os religiosos da época não tinha para dar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite. Nós, que a Bíblia diz que somos embaixadores do reino, precisamos ter alguma coisa para dar às pessoas. Houve um momento que Jesus disse para o discípulo dar comida ao povo, e eles não tinham comida para dar ao povo. E nós, servos de Deus, embaixadores, você sabe o que é embaixador? O que é um embaixador? O embaixador de um país vai para outro país, e ali tem uma embaixada como se fosse o país daquele país a qual aquele embaixador está representando. E nós, como embaixador do reino, estamos na terra como representante do céu. Aleluia. Como representante de Deus, de Cristo na terra, e precisamos ter alguma coisa para dar ao povo, ou alguém pedir para nós alguma coisa acerca do nosso Deus, acerca da nossa fé. Aleluia. E o povo cercava Jesus. Interessante, irmãos, que você vai ver momentos em que o templo está se esvaziando, porque no templo não tem mais aquilo que o povo quer. Eles saem para ir para os montes, saem para ir para os beios dos mares, porque aonde deveria ter algo para o povo não tem mais. A religião estava corrompida, os sacerdotes haviam se vendido, havia um comércio terrível dentro do templo, e chegou o momento que Jesus precisou derrubar as mesas dos campistas, expulsar todo mundo, porque estava fazendo da casa de Deus comércio, negócio. Da corrupção havia invadido o templo, e a presença de Deus não estava mais ali. E o povo estava sendo atraído por Cristo, mas ao mesmo tempo, e o povo estava sendo atraído por Cristo junto, e os fariseus, para tentar pegar Jesus em alguma falha, para acusar o mestre. E nessa ocasião que Jesus está à retorno do monte, está no templo ensinando, as pessoas estão ao redor, ouvindo a boa palavra saindo da boca do mestre. Irmãos, coisa boa é quando se ouve uma palavra boa, do coração de Deus para o nosso coração, o maná descido do céu, aleluia, que alimenta a nossa alma, nosso espírito, nos encoraja, nos impulsiona a ir um pouco mais adiante. Aleluia. E Jesus está ali reunido, e a Bíblia diz que os escribas e fariseus pegaram uma mulher, e segundo eles, ela foi pega no ato de adultério, e levaram aquela mulher até Jesus. A intenção era tentar condenar o mestre, mas Jesus, irmão, jamais foi pego de surpresa, porque ele conhecia o que se passava no coração do ser humano, e ele sabia que nem todos que estavam ali era verdadeiro. Ninguém melhor do que Jesus para nos conhecer a intenção do nosso coração, nosso deitar, nosso levantar. Ninguém engana Deus, irmão. Besta somos nós que achamos que enganamos a Deus. Jesus conhecia todos eles e sabia o que estava no coração deles. A Bíblia diz que ele pega aquela mulher, olha o que eles fazem, põe no meio, pega aquela mulher e leva para o meio, e disseram: Senhor, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? E a Bíblia diz que isso eles diziam tentando para que tivesse de que o acusar, mas Jesus, inclinando, se escrevia um dedo na terra.
Enquanto eles estavam acusando a mulher, Jesus escrevia um dedo na terra. Eles insistiam para tentar tirar alguma coisa do mestre. Mas aí Jesus chega um momento e olha para eles e diz: quem aqui está sem pecado, quem aqui não tem pecado, lança a primeira pedra. Alguém lançou alguma pedra? Ninguém. Foi saindo do maior ao menor. Todos foram saindo. Porque todos estavam na mesma condição daquela mulher. Independente que não estivesse praticando o mesmo pecado, mas estavam em pecado. E a Bíblia diz que Jesus, ele diz para aquela mulher: mulher, ninguém te condenou. Ela disse: ninguém. Eu também não te condeno, mas tem uma coisa: vai e não peques mais. Aquela mulher sai dali justificada pelo Senhor, perdoada pelo Senhor. E Jesus continua pregando e a multidão ouvindo. E aí, quando chega no versículo 31, e eu li para os irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus dizia aos judeus que cria nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o meu discípulo e conhecereis a verdade vos libertará. Eita glória! E eu fico maravilhado, irmão, porque permanecer na verdade, na palavra, quem quer permanecer na palavra, na verdade, precisa estar disposto a renunciar, precisa estar disposto a entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Permanecer na verdade não é fácil, porque se fosse fácil, Jesus não teria morrido na cruz. Permanecer na verdade não é fácil, porque todos os dias nós somos tentados. Quantos não foram tentados hoje? Alguns cedeu, outros conseguiram vencer a tentação. Glória a Deus. Permanecer na verdade não era fácil para o judeu naquele momento, porque aqueles que aceitavam a Cristo, principalmente sendo judeu, ele era automaticamente expulso do templo, da sinagoga. Muitos foram expulsos. E Jesus dizia para eles: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o meu discípulo. E conhecereis a verdade vos libertará. Permanecer na verdade requer negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é fácil permanecer na verdade, porque para se permanecer na verdade deve-se viver uma vida de um verdadeiro servo de Deus. Irmão, quando alguém ele conhece a verdade, quando ele conhece a verdade, permanece na verdade, ele é liberto por ela. Ele é liberto por ela. Tanto que você vai ver, por que Jesus está falando isso aqui? Porque um pouquinho mais para frente, você vai ver que através desse sermão que Jesus vai estar pregando, a Bíblia diz que muitos abandonaram a ele, muitos deixaram a ele, porque a palavra era dura. Era uma palavra de confronto. Era uma palavra que colocava na parede, irmão. Não busque palavra que massageie o seu ego, mas uma palavra que nos confronta com o nosso pecado, com as nossas mazelas, e revela que nós precisamos nascer de novo, mudar de vida. Aleluia, Jesus. Por isso que muitos não permaneciam na verdade. E Jesus disse para Pedro: Pedro, tu quer ir também? Para onde eu vou, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Por isso, irmão, que quem quer permanecer na verdade deve entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Aleluia. Não foi isso que Jesus disse? Entrai pela porta estreita
larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. Pouco. Então Jesus dizia, deixava bem claro: se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Não é fácil permanecer na palavra. Não é fácil. Jesus, depois que ele pregou o sermão do monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, no final ele diz: aquele que observa a minha palavra é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade, cai chuva, furacão, mas os pés estavam cravados na rocha, se referindo à palavra. Aqueles que observassem os mandamentos que ele dá, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aquele que observa esses ensinamentos verdadeiramente conheceu a verdade e é liberto por ela. Porque uma coisa, irmãos, é você no percurso indo para o céu falhar algumas vezes. Agora, viver na prática do pecado após conhecer a verdade, glória a Deus. Deus fiel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. precisa conversar com Deus. E Jesus dizia isso, pois aos judeus que cria nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o meu discípulo, e conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez que alguém conhece a verdade, irmão, verdadeira, que é Cristo, porque há muitas verdades, o relativismo aí fora, porque aqui dentro a verdade absoluta ela permanece. O relativismo aí fora, ele diz que a verdade, que para você é verdade, mas para mim não. Mas a verdade bíblica, ela permanece a mesma. Isso aqui é Jesus que está falando: conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse: mas nós somos libertos, porque nós temos por pai Abraão. O irmão, independente, Jesus não quer saber se você é filho de Abraão, se tem pai crente, se tem mãe crente. Jesus quer saber que você conheça a verdade. Aleluia. Independente de ser filho de Abraão ou não, o pecado continua. Precisa ser liberto. E só é liberto conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus. E liberta quem transforma e faz do ser humano uma nova criatura. É a única verdade capaz de conduzir o homem ao céu. É a palavra de Deus. Aleluia. Então, essa palavra fica para a nossa meditação. E a partir do momento que alguém conhece a verdade, verdadeiramente é liberto por ela. Ele não deve mais viver na prática do pecado, mas viver em novidade de vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu sei que é uma palavra que não satisfaz muito, mas é uma palavra que nos leva a refletir. Como que nós estamos após a conversão? Porque a salvação ela tem 3 tempos: passado, todos os nossos pecados o Senhor levou, foi jogado no mar do esquecimento. Presente, Jesus disse: aquele que permanecer até o fim será salvo. Alguém disse que o interessante não é como se começa, o interessante é como se termina. Porque muitos começaram bem e terminaram mal. E o segredo está aí. Aí a salvação no passado, salvação no presente, hoje estamos salvos. Mas se nós vacilar, nós perdemos. E a salvação no futuro, a salvação plena, em que nós não precisaremos mais lutar contra o pecado, porque estaremos em um corpo de glória, estaremos na glória. Aleluia. Mas enquanto estivermos aqui, escapa pela tua vida. Glória a Deus. É esta palavra de Deus para nós esta noite. Amém, irmãos?
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra. Está muito difícil nos dias de hoje, não está? Há tantos atrativos hoje, há tanta coisa hoje que tem chamado a atenção do crente, e muitos de nós, irmãos, já não permanecemos mais na verdade. Para nós, agora, irmãos, hoje eu estava observando alguns dias atrás, cada um dará de conta de si era Deus, mas tantas pessoas que era inspiração para mim, para muitos, na fé, mas naufragaram na fé, porque não permaneceram na verdade, não se cuidaram em se manter na verdade, se deixaram levar pelos atrativos do mundo. Oh glória! E a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, nem o que é no mundo há, porque se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Glória a Deus. Ela está com sono, irmão. Pega ela aí. Ixi, chega alguém aí e dá o colo para ela, em nome de Jesus. Irmãos, o dia que nós estamos vivendo hoje, de tanta atração, de tanto atrativo, muitos dos irmãos, muitas pessoas estão se perdendo. Muitos estão se perdendo. Não é porque não existe palavra, mas é porque os ventos de doutrinas estão alcançando a muitos. Mas lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto nós também estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Há muitas coisas que enchem os nossos olhos, de tal forma que está nos atraindo. Estamos se distanciando da verdade, e o relativismo está entrando na nossa vida, e coisa que outrora era pecado para nós, hoje não é mais. Hoje não é mais. Santidade, para que santidade? Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Se nós não permanecermos na verdade, irmão, viver uma vida de engano, de mentira, enganando a nós mesmos, nós estaremos perdidos. Naquele dia, irmão, como aquela 5 virgens louca, e tiveram tempo de se preparar, era virgem, mas não tinha azeite, era virgem, mas havia perdido a comunhão. Você já viu quando nós estamos vazios? Parece uma lata vazia. A gente ora, a gente canta, mas não sai nada. Você já viu, irmão? Me parece, e a gente acha que o Espírito Santo já foi embora faz tempo. Glória a Deus. Aleluia. Paulo falando para Timóteo, alguns obreiros que se desviaram da fé, naufragaram na fé. Volta à oração, volta ao jejum, volta a ler palavra, volta à consagração, volta à intimidade de Deus de novo. Porque sem permanecer na verdade, nós estaremos enganando a nós mesmos. Aleluia. Quantos de nós, irmão, conhecemos a verdade e voltamos hoje, muitos voltaram hoje a abraçar tudo que deixaram outrora? É verdade. Isso é uma realidade. Volte para a verdade, volte a permanecer na verdade. Não se deixe levar pela ilusão do mundo. Tiago disse: adúltero e adúltera, não sabeis que a amizade do mundo é amizade contra Deus? Tiago capítulo 4, versículo 4, chama de adúltero aqueles que têm a amizade com o mundo. Irmãos, isso é forte. Adultério espiritual. Por quê? Porque nós somos noiva de Cristo, templo do Espírito Santo. E quando nós compactuamos com o mundo, nós estamos traindo a Deus. Ou na época de Elias: até quando cocheareis em dois pensamentos? Até quando vocês querem servir a Baal em
A pessoa se mata de orar. Eita, Jesus. Mas não tem nada, não acontece nada. Glória a Deus. Porque muitos de nós estamos envolvidos com ocultismo, ou magia negra. O que é isso, pastor? Hoje os nossos jovens, eles pegam o celular e entram em sites terríveis de prostituição, de idolatria, de macumbaria, terríveis. Os jogos que eles jogam, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Pega nos instrumentos da casa do Senhor. Eita, glória. Está na frente de trabalho, não tem temor de Deus. Eita, Jesus. Como que vai acontecer milagre? Como que vai acontecer batismo com o Espírito Santo? E uma igreja dividida, em que nós estamos, os crentes querendo morder o outro, querendo tragar o outro. Como que o Espírito Santo vai descer? Se um membro do corpo quer matar o outro, você já viu um corpo dividido prevalecer? Uma casa dividida prevalecer? Nós somos um corpo, membro um do outro. Aonde há divisão, o Espírito Santo de Deus não opera. Deus fiel. Glória. Não opera. Aleluia. É preciso acender a cadeia, varrer a casa e procurar a daquela perdida. É preciso. Eita, Jesus. Senão o fogo do céu não desce. Como que vai descer vivendo a vida maquiada, irmão? Glória a Deus. Falta sinceridade em nós. Falta amor em nós. Para olharmos um para o outro. Às vezes, meu irmão, mano, tem pessoas que não têm coragem de olhar no olho do outro. Mas que céu é esse que a gente vai? Que céu é esse que a gente vai? Que céu é esse que a gente vai, irmão? Nós falando um do outro, que céu é esse que a gente vai? Eita, Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz de sorte que haja-vos o mesmo sentimento e houve em Cristo Jesus. Vamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar para a palavra de Deus. E o tempo está se findando e muitos estão brincando na casa de Deus. É sério. O que está para acontecer é sério. Jesus disse: lembrai da mulher de Ló. Deus fiel. Lembrai dos dias de Noé. Ele deixou bem claro isso aqui. Uma vez permaneceu na verdade, permaneça nela. Olhar para trás é fracasso. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai haver o julgamento do grande trono branco. E eu espero que nenhum de nós estejamos lá. Porque será um julgamento terrível. Um julgamento como nunca houve no mundo. Pessoas de todos os tempos, de todas as épocas, crentes que se esqueceram de Deus, fizeram vista grossa para a palavra. E não se comparecer diante do grande trono branco, onde a Bíblia diz que vai fugir o céu e a terra. O mar dará os seus mortos. Deus fiel. Glória. Todos que se esqueceram de Deus se comparecerão lá naquele dia. Aleluia. Homens e mulheres estão aí, irmão, fazendo o que querem. Estão na casa de Deus, parecendo que nada está acontecendo. A Bíblia diz que o pecado de alguns será manifesto agora, outros no juízo. Alguns Deus vai tirar a capa aqui, porque Ele vai ter misericórdia. Mas alguns Ele vai deixar para tirar naquele dia, porque Ele disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Prepara a sua vida, jovem. Prepara a sua vida, irmã. Prepara a sua vida, irmão. Prepara a sua vida, pastor. Prepara a sua vida, irmão Antônio, irmão Valmir.
Passará céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. O que ele falou vai se cumprir. Não queira agradar a outro e desagradar a Deus para ganhar uma amizade ou para dizer que você é o cara ou a cara, não sei. Procure agradar a Deus. Haverá um dia de acerto de contas, assim como Deus acertou com o mundo antigo, o Sodoma e Gomorra. Haverá um dia que este mundo terrível vai se curvar diante dele, porque todo joelho se dobrará e toda língua se confessará diante dele. E Deus tenha misericórdia de nós. Você que ainda está no barco, está aqui dentro, ainda há tempo. Ainda há tempo de se reconciliar com Deus. Porque tipo de crente não salva ninguém. Ser filho de crente não salva ninguém. Ser esposo de crente não salva ninguém. Salvação individual, salvação entre você e Deus. Eu posso lhe ajudar orando, mas faça a tua parte. Prepara-se. Prepara que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Quer o diabo não queira, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. E se você estiver em pecado, Jesus te cobre o sangue dele essa noite. Então não eu profetizei, então não eu curei, então não eu fiz isso, então não eu fiz aquilo. Tenho muito medo de ouvir do Senhor: apartai-vos de mim e praticais iniquidade. Moças e moços, e na calada da noite, se na lei era difícil, olho por olho, dente por dente, imagine na graça. Na lei, quando alguém adulterava, morria. Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher e cobiçar, já está adulterando. Imagine quantos não estão em adultério espiritual. Quantos, irmão? Quantos têm formado filme? Alguém que não é dele. Eita, lamar. Escapa pela tua vida, porque um abismo chama outro abismo. Olha, irmão, que o Espírito Santo de Deus está me revelando aqui. Tem pessoas que estão com o filme preparado. Tudo preparado. Mas Deus desarma a boca do diabo aqui essa noite. Ele desarma a cara. Não tem jeito, o diabo, ele pode estar escondido. Jesus descobre ele. Jesus descobre ele. O Jesus não tem esse negócio de não tem nada a ver. Que negócio é esse, irmão? De não tem nada a ver. Aleluia, vamos passar para a ceia. Ei, calamaia. Jesus está na casa. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito de revelação, o Espírito de Deus que não se engana, está aqui esta noite. Oh,
ceia essa noite, igreja, fica de pé. Em nome de Jesus. Glória. A vontade de Deus